Jonas 1, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera em nós, Pai. E queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor trabalhe em cada coração aqui nesse lugar, Pai. Vem sondar os nossos corações, Pai. Vem visitar os nossos familiares que não estão aqui conosco, Pai, para que um dia eles possam estar, Pai, porque esse é o desejo do nosso coração, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que só o Senhor reine nesse lugar, e desde já nós repreendemos o ladrão da palavra, Senhor. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém. Querido, o livro de Jonas é um livro tão pequenininho, mas que fala muito aos nossos corações. Jonas foi um homem que estava ali colocado dentro de uma situação política naquele momento que era muito ruim para ele, o que ele estava vivendo. Afinal de contas, o povo dele era perseguido por um outro povo. O povo dele, dia após dia, passava por situações vexatórias, queridos. Jonas estava colocado ali em Gat-Hefer, e para quem conhece, é norte de Israel. Então, a palavra de Deus vem direto para o coração de Jonas. E a palavra de Deus que vem para ele não dá margem para muitas interpretações. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, nós vislumbramos ali uma série de figuras de linguagem que nós, por vezes, ficamos nos questionando o que foi que Deus quis falar conosco. Porque quando lemos o livro, está ali escrito que não sei o que emerge do mar, 7 candelabros, não sei o que de fogo. Ou então quando você lê o livro de Daniel, que fala de uma estátua que tem um pé assim, não sei o que de prata, você fica lendo aquilo tudo e se perguntando: meu Deus do céu, o que é que Deus está querendo falar com isso? Mas acontece que com Jonas não. Com Jonas a palavra veio simples e direta para o coração dele. Jonas fala para ele num determinado dia: olha, Jonas, se levante e vá pregar em Nínive, porque aquilo que eles estão fazendo não está sendo do meu agrado. A palavra vem direto para Jonas e não dá margem para interpretações. Ela fala de maneira simples e direta: se levante e vai pregar em Nínive. Ponto. Não tem margem para nós abrirmos parênteses. O que será que Deus quis falar com isso? Não existe nada. Está simples e direto ali, colocado em prática. Mas lembra que eu falei no início da palavra que Jonas estava inserido dentro de uma situação que tinha um povo que perseguia Jonas dia e noite? Sim ou não? Me responde, crente. Me ajuda aqui a pregar. Você lembra? Esse povo que perseguia Jonas era o povo de Nínive. Veja só. Jonas tinha uma rixa com aquele povo que estava situado naquela região. Jonas olhava para aquele lugar lá, chamado Nínive, e não desejava o bem para aquele povo que estava lá. E a palavra de Deus, quando chega para Jonas, é justamente: vai pregar para aquele que você não gosta. Queridos, entenda bem que de vez em quando Deus nos pede certas coisas que são difíceis de fazer. Deus nos pede para que nós coloquemos a vontade dele em prática na nossa vida de uma maneira que contraria aquilo que nós queremos fazer. Olhando de maneira prática, Jonas não tinha as maiores das simpatias pelo povo de Nínive. Além de tudo, Jonas não morava em Nínive. Jonas estava numa situação geográfica bem distante de Nínive. Jonas, quando olhava lá para Nínive, pensava: o que é que eu tenho a ver com aquele povo que está lá? Eu não moro lá, eu não tenho posse lá, eu não tenho terreno lá, eu não alugo casa lá, eu nem gosto daquele povo que está morando lá. Então, o problema deles não é problema meu. Eles que se virem para lá com o que eles estão arrumando, porque eu sou de Nínive. Eles que se virem.
e deem o jeito dele de resolver o problema deles. Mas, queridos, entenda bem que de vez em quando acontece algo na nossa vida, que o problema não é nosso, mas alguém arruma um problema para a gente. Alguém arruma uma determinada situação que quando você olha, você fala, por que eu estou nessa barca se eu não estou indo para Niterói? Isso não é problema meu, não tenho nada a ver com esse cidadão, mas parece que o problema bate na sua porta e fala, surpresa, trouxe aqui um negócio para você resolver. E o primeiro pensamento que você tem é, meu Deus do céu, eu não vi essa pessoa tem tantos anos. E agora que ela me aparece, ela ainda vem com esse embrulho aí para eu resolver, meu Deus do céu. Queridos, entenda bem que quando uma pessoa arruma um problema para ela está arrumando um problema para todos, queridos. E de vezes após vezes, nós ouvimos algumas pessoas que nos cercam falando acerca daquela situação que ela tem. Deixa eu dar um exemplo para você entender. A pessoa, por exemplo, que sai para beber. E ela fala, e você fala, não sai para beber, rapaz, você vai beber, sabe Deus vai parar. Ele fala assim, olha, você não se meta na minha vida não. Porque eu só estou fazendo mal para mim. Afinal de contas, quem paga o meu vício sou eu. Ele entra pelaquela seara do Zeca Pagodinho, se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Você não tem nada a ver com isso. Só que essa pessoa, ela esquece o seguinte, que quando ela sai para beber, e você não sabe para onde ela foi, ou melhor, você sabe para onde ela foi, mas você não sabe onde ela vai parar depois daquilo, né? Você fica em casa angustiado, querendo saber o que vai ser daquela pessoa. Sim ou não? Quando ela sai para a noitada com cartão de crédito, você fala, meu Deus do céu, lá vai vir depois conta para eu pagar, que esse... Ui. Quando, por exemplo, uma pessoa vai presa, é cerceada da sua liberdade. Conhece bem esses casos, não conhece, Beck? O cara fica preso lá na cadeia, tá lá em Bangu 18, tá lá muito bem, mas a mãe dele fica do lado de fora. E aquela senhora que está aqui do lado de fora, está no mesmo sofrimento daquele homem que está lá dentro. Ou então quando uma pessoa fica internada, aí então Deus nos acuda, querido. Que aí você não está internado, mas você fica doente junto, fica preocupado junto. Ou seja, queridos, quando você arruma um problema para você, você arruma um problema para aqueles que te cercam também, queridos. E eu posso ouvir misericórdia da sua parte? Aproveita, olha para esse crente aí do seu lado e fala, crente, não me arruma mais problema não, crente. E já basta os meus, pelo amor de Deus, querido. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, você viu aqui o pastor Roberto perguntando, cadê fulano, cadê Beltrano? Porque, queridos, o problema dele é nosso também. Quando o corpo de Cristo é ferido, independente da parte. Eu, semana passada, eu estava roendo unha, puxei uma pelinha aqui da minha mão. Aí tu já viu o que aconteceu, né? Inflamou. Meu dedo estava doendo pra caramba. Quando eu ia pegar alguma coisa, eu não conseguia. Aí eu ia beber o café, queimava o queixo. Ou seja, por causa do dedo machucado, o meu queixo estava sofrendo. Na igreja do Senhor acontece muito disso, queridos. Quando você sofre, quem está do seu lado sofre também. Porque parece ônibus às 6 da manhã que você pega, é o mesmo trocador, é o mesmo motorista, é o mesmo cara. Aí quando ele volta, você fala, cadê o cara que senta aqui do meu lado todo dia? Quando a gente vem para a igreja de manhã, a gente espera encontrar alguns rostos conhecidos aqui. E quando você não vem, você aproveita que você já está virando amigo do crente. Aí fala, crente, você faz falta quando você não vem aqui. Porque o seu problema é meu problema também. E o problema de Nínive se tornou o problema de Jonas também. E Jonas pensou assim, o que eu tenho a ver com isso? Afinal de contas, o que Jonas tinha a ver é que Jonas era um servo de Deus, igual você é também. E de vez em quando Deus conta com os seus servos para resolver os problemas que aparecem nessa terra e que vêm ao encontro daquilo que Deus está falando. Tudo aquilo que vai contra o que Deus está falando, das ordens que Deus dá, se torna em pecado, queridos. Porque Deus deu uma ordem para nós. Por exemplo, não matarás. Aí você vai lá e mata alguém. É muito forte isso, né? Vamos supor que você vai lá e mate alguém. Você, quando mata alguém, você está contrariando aquilo que Deus falou para você não fazer.
Por consequência, você cometeu um pecado. Nínive, por sua vez, estava dentro dessa seara, estava contrariando aquilo que Deus mandava ela fazer, e por consequência estava caindo em pecado. Jonas então há de ir lá pregar contra o pecado estabelecido naquela localidade. Só que Jonas, quando recebe uma ordem de Deus, ele faz justamente o oposto. Ele resolve não ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis, que era o lado oposto. Está lá por onde fica Portugal hoje, Tarsis. Ele então resolve ir para outro lugar. E Jonas então recebe uma ordem de Deus. E ele resolve fazer o oposto daquilo que Deus mandou. E eu acabei de falar para você. Quando Deus dá uma ordem e você faz o oposto, você está cometendo um pecado. Sem perceber, Jonas começa a fazer aquilo que ele tanto recriminava em Nínive. Nínive recebe ordem e contraria. Jonas recebe uma ordem e contraria também a vontade de Deus. Sem perceber também, Jonas começa a fazer aquilo que Paulo futuramente ia falar em Coríntios. Olha, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque, queridos, basta um piscar de olhos. E quando nós damos por si, nós estamos fazendo justamente aquilo que nós tanto recriminamos. Jonas, ele começa a fazer exatamente aquilo que Nínive também fazia. Então ele entra naquela seara que ele tanto recriminava. E queridos, quando nós achamos de não fazer a vontade de Deus, dá muito trabalho. Não fazer a vontade de Deus dá mais trabalho do que fazer a vontade daquilo que Deus está falando, queridos. Porque entenda que Deus tinha dado um direcionamento para Jonas. Olha, Jonas, você vai para Nínive pregar lá. Ele fala, eu vou para Tarsis. E quando Jonas resolve fazer isso, ele arruma um problema de contrariar a vontade de Deus. E aí ele tem que se levantar, ele tem que mudar geograficamente de lugar. Ele tem que encontrar um porto, ele tem que procurar um navio. Olha o trabalho que Jonas se meteu, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E o pior, e é a parte que mais me pega, teve que gastar dinheiro, queridos. Além de ter todo esse trabalhão, ele teve que pagar a passagem dele do próprio bolso, porque Deus não financiou aquilo que ele estava fazendo. Jonas, então, ele entra naquela seara definitiva, que era a mesma de Nínive. E aí então Jonas arruma um problema para ele. Mas eu falei que quando você arruma um problema para você, você arruma um problema para os outros também, queridos. Jonas, ele entra num barco. E o barco já tinha o roteiro dele muito bem estabelecido. Mas aí então o barco ele começa a balançar de um lado para o outro com um vento impetuoso que vem sobre aquele navio. E todos que estão dentro do navio começam a sofrer por conta daquilo que Jonas está fazendo. As pessoas que estão dentro do navio, você já viu aquele filme Titanic? Quando as pessoas fazem o translado do navio para um lado e para o outro, elas colocam, por vezes, coisas de valor dentro do navio. Levam as joias, aquelas joias que você tem lá, se você fizesse um translado, você ia levar contigo, a irmã riu. Não tem joia não, irmão. Recebe aí que você tem joia, diz um amém aí bem forte, querido. Amém. Você levaria as suas joias, levaria seus carros, as suas roupas, levaria tudo que você tem de valor dentro de um navio. O que será que você levaria de valor dentro do navio? Que você colocaria lá com todo o carinho e afeto para transportar de um lado para o outro. Acontece que Jonas arruma um problema para ele e envolve todos que estão no barco naquele problema também. Quando o barco começa a balançar de um lado para o outro por conta do vento, aqueles homens começam a querer resolver aquela situação, porque parecia que o barco ia se partir no meio. Então eles têm uma ideia. Vamos jogar no mar tudo que a gente tem de valor aqui dentro do barco, porque está fazendo peso. Olha o problema aí. Por causa daquilo que Jonas fez, teve gente perdendo joia, teve gente perdendo roupa, jogando celular para fora do barco, porque querido, estava pesado. Vamos tirar tudo que tem de valor aqui dentro. Tudo isso por causa de Jonas, que arrumou um problema para ele e acabou arrumando um problema para os outros. E os outros começaram a perder tudo por causa daquilo que Jonas estava fazendo. O capitão do barco fala assim, tem alguma coisa acontecendo aqui de estranho. Ele faz uma batida pelo barco, quando chega no porão, está lá Jonas.
Dormindo. Porque geralmente quem arruma o problema não está nem aí para a hora do Brasil, né? Geralmente quem arruma o problema está lá dormindo, vivendo a vida dele muito bem, e o pessoal fazendo malabarismo para tentar resolver o problema daquela pessoa que arrumou e está dormindo lá no porão. Depois que todo mundo jogou tudo para fora do barco, o capitão chega para Jonas e fala: rapaz, o que você está fazendo aí dormindo? Vai clamar a Deus também, porque o barco está quase virando, está quase dando ruim para todo mundo, e a gente não sabe mais o que fazer. Aí Jonas fala: eu sei bem, porque eu estou fugindo de Deus, sabe? Aí ele fala: descobri onde é que está o nosso problema, né? Vamos tirar a sorte aqui, vamos bater um 0-1 para ver o que acontece aqui, então, né? Sabia que era você o problema, rapaz. Agora, Jonas, que a gente já sabe que você é o problema, que você arrumou isso pra gente, qual a solução para resolver esse negócio, Jonas? Ele faz o que todo problemático faz. Além de não ligar para o problema, ele sabe a solução. Como é que faz para pagar as contas que você me arrumou? Ele, tem que arrumar mais dinheiro, né? Tem que arrumar um emprego, fazer outro serviço. Jonas sabe o problema, ele sabe, como é que se resolve isso, Jonas? Não, eu tenho que cair na água. Só que não satisfeito, ele chega para o pessoal e fala assim: vocês têm que me pegar e me atirar dentro d'água. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: se Jonas sabia que ele era o problema e sabia a solução, por que ele não se atirou na água? Por que ele continuou arrumando problema para os outros, queridos? Vocês vão ter que me jogar dentro d'água, não tem jeito, porque é assim que essa fúria do mar vai se aplacar. Aí o capitão, junto com a tripulação, fala assim: eu não vou fazer isso não. Te jogar nesse mar aí é te sentenciar à morte, rapaz. Se eu te jogar nesse mar aí, tu não vai durar 2 minutos. A gente vai tentar dar um jeitinho. Aí começa o problema de novo, querido. Porque quando Deus dá uma ordem, não tem jeitinho. Quando a gente começa a tentar dar jeitinho, a vaca começa a ir pro brejo, querido. Mas eu quero dar um jeitinho aqui nesse fio, porque se eu não emenda fio não, rapaz. Eu quero a antena aqui, ela saiu, eu vou fazer... Para de dar jeitinho, rapaz. Com Deus é sim e não é não. Não tem muito para onde fugir, infelizmente. Eles então começam a remar na força do braço dele para tentar chegar na costa, e o barco não anda 1 minutinho para frente nem para trás. Aí eles resolvem então jogar Jonas dentro d'água. E aí quando eles jogam Jonas dentro d'água, um pouco tempo depois, tudo passa. O vento cessa, o mar fica mais calmo e o navio continua caminhando para o destino dele. Só que acontece que os homens que estão dentro do barco, quando jogam Jonas dentro do mar, eles falam assim: verdadeiramente esse Deus desse cara é muito poderoso. E os homens que estão no barco, eles começam a temer ao Senhor, oferecer sacrifício e fazerem votos. Ou seja, queridos, os homens que estavam no barco se convertem ao Deus de Israel Todo-Poderoso, porque mediante aquele vento, mediante aquela tribulação, existia um propósito de Deus naquele lugar. E você já pode começar a erguer as suas mãos aos céus e dar glória aí no seu lugar, porque se teu barco está balançando, tem propósito de Deus em a conversão. Se tem problema que não era seu e você tem que resolver, tem propósito de Deus nessa situação. Se o barco parece que vai virar, tem propósito de Deus nessa situação. E que propósito é esse? Que você e sua casa sirvam a esse Deus Todo-Poderoso, porque parece que o barco vai virar, mas ele não vai virar não, e ainda vai ter conversão naquela casa. Então aproveita que a sua mão está erguida, bata na palma do seu irmão e fala assim: meu irmão, se prepara, porque vai ter vitória no meio dessa batalha, em nome de Jesus. E você que pode, dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Queridos, porque os homens naqueles barcos se converteram. E Jonas? Me pergunte, Jonas. Continuava arrumando problema para os outros. Porque quando ele cai dentro d'água, Deus dá uma ordem para o peixe: vai engolir aquele cara lá. Continua dando trabalho agora para o peixe. Eu não nasci para comer gente, Senhor. Pelo amor de Deus, vou ter que engolir esse homem agora. O peixe vai lá e cumpre aquilo que Deus falou. Engole Jonas. Bota Jonas para dentro, e Jonas então fica dentro do ventre do peixe por 3 dias. Lá dentro do ventre do peixe, ele tem uma oportunidade.
Veja só, a ficha cai. Dá um glória aí, finalmente, Jonas. Meu Deus, Jonas, como você é esperto, Jonas. Precisou o barco virar, você gastar dinheiro, cair dentro d'água, o peixe te engolir. Aí o Jonas dentro do barco, dentro do barco nada, dentro da água, ele fala, meu Deus do céu, eu fui lá nas profundezas, a água se enrolou na minha cabeça, eu achei que eu ia morrer, eu orei, meu pai, as águas me cercaram, o abismo me levou para baixo, a onda me levou para cima, agora eu entendi. Agora. Eu entendi depois disso tudo. Aí você fala, pô, esse Jonas é burro pra caramba. Não, calma. Tem gente que é assim, né? Demora um pouco para entender o que Deus está falando, querido. Demora, tem que passar por isso, por aquilo outro. E Jonas, ele tinha duas opções. Morrer no mar ou ficar no ruim, que era a barriga do peixe. Era o ruim ou morrer. O que vocês escolheriam no lugar de Jonas, querido? Vocês ficaram calados aí que eles queriam morrer, né? Não sei. Vocês preferem o ruim ou morrer, querido? O ruim, né? No ruim, pelo menos eu estou vivo. Estou escapando fedendo, mas não estou morrendo cheiroso, né? Estou aqui dentro desse peixe, tá bom. Mas, querido, Deus não tem o ruim para ninguém, querido. Deus tem além para mim, tem além para você. Desde que nós façamos a vontade de Deus. E você lembra que eu falei aonde Jonas ficou? Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Agora os homens estão de altos, tá? Vocês não respondam, que corre o risco de vocês falarem uma besteira. Só as mulheres respondam. Que elas entendem um pouco mais desse assunto do que a gente. O que é gerado no ventre, queridos? Só um respondeu, as outras ficaram em dúvida. Filho, querido. Filha é gerado no ventre. Vida é gerado no ventre. E Jonas ficou aonde no peixe? No ventre do peixe. Repare bem que ele poderia ter ficado na boca, na garganta, na orelha, no esôfago, mas ele ficou no ventre, queridos. Porque Deus estava querendo gerar algo novo na vida de Jonas, querido. Quando nós adentramos no ventre, quando nós ficamos prisioneiros no ruim, que era o ventre, mas é melhor do que a morte, é porque Deus está querendo gerar algo novo na nossa vida. De repente você olha hoje para a sua situação e fala assim, eu estou no ruim, mas o pior seria a morte. Queridos, é porque Deus está te colocando no ventre para gerar algo novo na sua vida, mudar a sua história. Porque Jonas entrou um homem de um jeito e saiu um homem transformado daquele ventre. Eu não sei se você está dentro de um ventre por esses dias, dentro de uma situação que você considera ruim. Queridos, existe uma notícia de Deus para a sua vida, é que basta fazer a vontade de Deus para que as coisas comecem a melhorar na sua vida. E foi o que Jonas fez. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ventre é lugar de vida, queridos. E aí, então, quando cai a ficha de Jonas, que só o Senhor é Deus, o peixe cospe Jonas, lá na terra. A Bíblia não diz aonde, mas fatalmente era mais longe do que o lugar onde ele estava antes. E aí Jonas, batizado pelo fogo, fala, Deus, eu entendi a sua voz. Fiquei crente agora. Que depois da prova a gente fica crente, né? A gente fica, faz propósito, jejum, volta a fazer o que a gente não fazia. Jonas entende e fala, eu estou entendendo tudo agora, Senhor. Esperto, que ele achou que ele não queria ir para Nínive. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus fala, vai para Nínive, pô, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer, não o que você quer. Dá para dar um glória aí ou não? Glória a Deus. E agora Jonas ia ter mais trabalho para fazer aquilo. Porque ele estava num lugar, passou pelo navio, caiu dentro d'água, foi cuspido na terra, agora ele estava mais distante ainda de Nínive, meu pai. Fazer a vontade de Deus é mais fácil do que não fazer, querido. Aí lá vai Jonas, porque finalmente ele resolveu ir para Nínive. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Depois, Jonas. Difícil esse Jonas, hein? Ai, 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 ui, ui. Não é muito diferente de você e eu, não. A gente olha para Jonas e a gente vai vendo que a gente não é muito diferente. Jonas, então, ele vai para Nínive, para aquele povo que ele não gosta. Ele chega lá, prega uma mensagem de arrependimento em Nínive e toda a cidade se converte, querido. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele não faz isso, não. Ele fica bem injuriado, sabia?
Ele fala, não acredito não. Ah, não estou acreditando não. Eu não aturo esse povo na terra, agora eu vou ter que aturar no céu. Todo mundo se converteu, eu não estou acreditando nisso. Essa raça de... Ah, não é possível. Se converteu todo mundo. Não era para converter não, Senhor. Era para mandar esse povo para o inferno, porque ele não vale nada não. Não presta esse pessoal, não presta. Aí o que Jonas faz? Birra. Ele, ao invés de ficar na cidade, ele sai da cidade. Eu vou embora também. Vou embora. Vou embora. Ele era birrento. Com Deus. De vez em quando a gente faz birra com Deus, querido. Você não. Misericórdia da minha alma. Mas as pessoas, tem gente que faz birra com Deus. Fala, não vou mais para a igreja não. Não vou mais para a igreja não, porque esse Deus aí, não vou cumprir minha escala não, porque não faço, não quero. Quem está perdendo com isso, querido? É o Zé Birrinha ou é Deus, querido? Aproveita que você olhou de canto de olho para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, Zé Birrinha. Quem está perdendo é você, Zé Birrinha. Jonas, ele entra nessa seara e ele sai da cidade, fica debaixo do sol. Aí ele reclama, Deus, não é possível que esse povo vá se converter. Aí Deus fala para ele assim, é razoável essa sua raivinha, Jonas? Entenda o seguinte, Deus, ele estava falando com Jonas no livro, durante todo o livro Deus vai falando com Jonas, mas Deus sempre fala assim, vai para Nínive. Deus, e agora o que eu faço? Vai para Nínive. Deus, o que eu faço? Vai para Nínive. Deus, e agora? Vai para Nínive. Deus só muda o discurso com Jonas quando ele faz a vontade de Deus. O que Deus está falando para você e para mim nessa manhã é que se você quer que Deus fale diferente contigo, faz o que Deus te pediu para fazer, querido. Ah, mas eu já fiz. Não fez não. Se tivesse feito, ele estava falando diferente. Pô. Se ele está falando sempre do mesmo jeito, é porque você não fez o que ele pediu. É porque nós não fizemos o que ele pediu. E querido, quando nós não fazemos a vontade de Deus, porque nós somos Zé Birrinha, a nossa vida começa a andar para trás. A gente cai dentro de barco, a gente vai parar no mar, é dentro de boca do peixe, vomitam você, sei lá onde, que você não sabe nem onde você está, tudo porque a gente não quer fazer a vontade de Deus. A nossa vida, ela fica ali, num termo antigo, raiz, amarrada. A vida fica presa. Por quê, queridos? Jonas, vai para Nínive. Não vou. Então a vida vai ficar parada. Ponto. Não gostei disso. Vai ficar com a vida parada. Não estou gostando do que você está falando. Vai ficar com a vida parada. Se você não está gostando do que eu estou falando, que eu estou te lembrando do que Deus falou contigo e você não fez, é porque você também não gostou do que Deus falou para você fazer. E aí a vida, estaciona. Não tem jeito. A gente pode querer brigar à vontade. Vai ficar brigando à toa. Porque o nosso braço que é de carne não faz dobrar o braço que é de Deus, queridos. E a vontade dele para nós é muito simples e direta. E você sabe qual é a vontade de Deus. É se libertar do pecado. É tirar o pé daquilo que tem aparência do mal. Mas existe vontade de Deus para nossas vidas que são particulares e singulares. Coisas que Deus falou para você fazer e que você tem que fazer. Falar um não para um filho, por exemplo. Cortar pela raiz um problema que você sabe que está há muito tempo lá e que você fala, meu Deus, eu tenho que consertar esse treco. Aquela bica que fica pingando, que você bota pano, emenda com Durepox, está na hora de comprar uma nova. Para de fazer remendo, porque com Deus não tem jeitinho, querido. Não tem remendo. É fazer o que Ele está falando. Não adianta ficar olhando com esse olho de sapo assim, porque, queridos, é Deus. E quando Deus fala, a gente tem dois caminhos. Fazer ou não fazer. Não fazer ou fazer e ver a vida andando para frente, querido. Mas veja só que curioso, porque
Deus, ele muda o jeito de falar com Jonas, e apesar do diálogo entre Deus e Jonas não ser do mais amigáveis, porque afinal de contas Jonas está reclamando. Ah, você salvou aquele povo lá, aquele povo não era para salvar, eu vou sair da cidade. Aí Deus fala, Jonas, para com isso, rapaz. Essa sua raivinha não faz o menor sentido. Aí Jonas, faz sim, eu vou para fora da cidade. Aí Deus bota uma plantinha para fazer sombra. Ele, Deus, muito obrigado por essa plantinha. Aí Deus vai e mata a planta. Aí ele fala, que isso, Deus? Que negócio é esse? O Senhor arrancou a planta da minha cabeça? E agora como é que eu vou ter sombra? Aí Deus fala, você está se importando com a sombra? Aí ele, tô. Está se importando com a planta? Ele, tô. Repare que Deus, ele estabelece um diálogo com Jonas. Ele começa a ficar parceiro, amigo de Jonas verdadeiramente. Ainda que Jonas seja birrento, ele muda o discurso com Jonas, porque Jonas agora está fazendo a vontade dele. Ou seja, queridos, fazer a vontade de Deus muda o jeito que Deus trata conosco. E aí, essa sua raiva, Jonas, não faz sentido. Faz sim, não faz, faz. Aí Deus dá um checkmate. Quer dizer que você se importa mais com a planta do que com aquele povo, é? Aí o livro acaba. Porque Jonas não responde mais. Ele, não tem resposta. Faz igual mulher, né? O livro acaba. Jonas não dá resposta. Ele pura e simplesmente olha para aquele checkmate de Deus. Continua birrento. Mas agora ele é amigo de Deus. Tem um diálogo com Deus. Ele fala e Deus responde, queridos. Eu não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de ser gerente de uma empresa, de ser diretor, chefe de alguma coisa. Levanta a mão aí, crente, que você já teve esse cargo aí na sua vida. Quando você tem um funcionário lá, que o funcionário começa a dar muito problema. O que foi agora? O Francisco chegou bêbado hoje. Tá, mandei pra casa. Chiquinho faltou. Chiquinho botou um atestado aí. Irmão, o que você faz com o Chiquinho? Isso, aí temos um crente. Temos um crente no nosso meio, querido. Conversa com ele, fala, Chiquinho, toma prumo, Chiquinho, para com esse negócio. Mas aí chega um tempo que a santidade vai embora. Aí você fala assim, meu irmão, pega esse Chiquinho e manda embora, porque eu não aguento mais ele esquentando a minha cabeça. Sim ou não? Fala a verdade, querido. Chiquinho já foi embora há muito tempo, está dando muito problema esse homem, assina a carteira dele, manda embora, que está com 3 meses só, não precisa nem pagar os direitos dele. Manda embora logo, que é menos uma porrinhação pra gente aqui dentro, meu Deus do céu. Tira o Chiquinho daqui. Agora imagine, você não, deixa só eu, tá? Que eu peco sozinho. Imagine que eu sou Deus. Eu mandei o Chiquinho embora na primeira falta dele, porque eu não tive paciência. Não tem 3 meses? Manda embora que eu não pago o direito dele. Se Jonas tivesse ali debaixo da minha batuta, Jonas, vai lá para Nínive. Ele levou para Tato. Eu matava ele. Ia ser o mesmo susto que você tomou aí. Ia morrer assim, na hora. Eu matava Jonas em 2 tempos, querido. Porque eu não ia ficar... Você não quer ir não, rapaz? Lembrando que eu sou Deus, né? Você não quer ir? Se você não quer ir, tem quem queira. Eu matava Jonas. Em 2 minutinhos, botava outro. Botava o Tião. Vai, Tião, vai você agora lá. Você quer ir? Não, mata também. Vou ir matando todo mundo. Até alguém aparecer que quisesse. Isso sou eu, não é você não. Você ia conversar e tudo mais. Eu ia matando. Queridos, imagine se Deus usasse comigo essa mesma régua que eu usaria com Jonas. Eu já ia ter morrido há muito tempo. E entenda bem que a cidade de Nínive, ela aparece de novo na Bíblia, no livro de Naum. No livro de Naum, o profeta fala de novo de Nínive, e fala aquela cidade corrompida, sendo que Naum viveu 100 anos depois de Jonas. Ou seja, Jonas foi lá, pregou para aquela raça que ele não gostava, aquele pessoal se converteu, deu 100 anos, estava todo mundo corrompido de novo. Deus sabia que Nínive ia se corromper, sim ou não? Sim. E ele insistiu com Nínive. Deus sabia que Jonas ia fazer toda essa celeuma, sim ou não? Sim. Mas Deus insistiu com Jonas. O trabalho do livro de Jonas nunca foi com a cidade de Nínive.
O trabalho do livro de Jonas sempre foi com Jonas, queridos. O problema é que as pessoas sempre arrumaram para você, nunca foram trabalhar de Deus com aquela pessoa, foi sempre Deus querendo trabalhar contigo. Porque se a misericórdia de Deus serviu para você um dia, também serve para aquela pessoa que vive arrumando problema para você, querido. Que você não tem nada a ver, mas que Deus conta contigo para resolver. Porque um dia você contrariou a vontade de Deus, mas Deus não te jogou fora. Um dia esse irmão que está aí do seu lado fez birra com Deus, mas Deus não jogou ele fora. Um dia esse crente que está na tua frente falou assim: esse mês eu não vou ceiar não, sabe? Que eu estou muito chateado porque eu recebi menos esse mês, minha passagem veio cortada, meu cartão do Jaé não está passando, eu não vou ceiar esse mês. E Deus teve misericórdia dele. Queridos, olha para esse crente aí do seu lado e fala: tenha paciência, porque Deus teve paciência contigo. Amém. O que seria de você se não fosse Deus na sua vida, querido? Você já teria sido fulminado, já teria jogado por terra, porque, queridos, existem outras pessoas também. Mas por algum motivo que eu não sei qual, a graça salvífica do Senhor Jesus se expandiu pela sua vida. E você que era um birrento, posso ouvir um glória da sua parte? Hoje em dia é um servo transformado da parte de Deus e que tem se colocado em prática daquilo que Deus tem te pedido, querido. Mas existe algo que Deus tem requerido de mim e de você, que nós havemos de fazer. Para que a nossa vida saia do aspecto onde ela está presa e que nós possamos ouvir a voz de Deus sobre nós de maneira diferente. E deixa eu te fazer uma pergunta que faz o nosso espírito estremecer, queridos. O que é que Deus tem te pedido que contraria a tua vontade? Sabe quando você... Sexta-feira teve festa de aniversário aqui, né? Da igreja. Aí eu estava comendo igual um boi. Aí tinha um pedaço de pudim. Estou usando aqui um exemplo bem banal. Tinha um pedaço de pudim lá na mesa. Eu só tinha comido 29 pedaços. Eu falei: eu vou comer o 30º. Aí eu falei: pô, não vou comer 30 pedaços. Não tem por que eu fazer isso com a minha vida. Meu coração já está aqui pedindo arrego. Não tem por que eu comer. A vida do cristão, queridos, é de vez em quando abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, querido. De vez em quando a gente tem que pregar para Nínive. De vez em quando a gente tem que ter amor por Nínive. De vez em quando, e quando eu digo de vez em quando aqui, é de maneira irônica, nós temos que ter o nosso amor expandido por aquilo que nós não gostamos. Pregar para a sogra? Pregar para aquele vizinho? Ai, meu Deus do céu. Não tem como. Pregar para o filho. Pregar para o filho, filho pregar para o pai, aquele... Cabeça dura tá assim, gente. Aí você pensa: aquele lá, não é aquele lá não, somos nós mesmo, querido. Que a gente é cabeça dura até hoje, querido. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não desistiu desse irmão que está aí do seu lado. E se ele tiver que te botar na boca de um peixe, ele vai te botar, porque ele não vai te perder. Se ele tiver que te colocar no mar bravio, ele vai te colocar, porque ele não vai te perder. Se ele tiver que balançar a sua estrutura, ele vai balançar, porque ele não vai te perder. Se ele tiver que de repente te perseguir no fundo do mar, ele vai te perseguir, porque ele não vai te perder, queridos. Ele vai, queridos, insistir, persistir em nós. Porque existe um plano e existe algo que Deus tem para mim e para a sua vida, queridos. E enquanto você não desistir de Deus, porque você também não desistiu de Deus. Porque você pode estar triste, mas você está na casa de Deus. Você pode estar chateado, mas você está na casa de Deus. Você está de repente com a sua fé pequenininha, mas você está na casa de Deus. Enquanto a sua fé for pequenininha, Deus ainda tem esperança para a sua vida. Enquanto de repente você estiver se tremendo todo, Deus tem esperança para a sua vida. Porque, queridos, Deus não desiste de você. Então bota a mão no ombro do seu irmão aí, sacode ele e fala: meu irmão, Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim, e Deus não desiste de nós. Deus não desiste dessa igreja. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque, queridos, Ele não desiste
de nós, querido. Ainda que nós venhamos a ser birrento, ainda que a gente venha a ser cabeça dura, ainda que a gente insista em guerrear com a vontade de Deus, Ele não desiste de nós. Mas existe um pedido da parte de Deus para mim e para a sua vida, que é: faz o que eu mandei você fazer. E não foi hoje não, já tem tempo, ó. E Ele já mandou mais de uma vez, querido. Não vai ser fácil não. Pregar em Nínive não era fácil para Jonas. Mas, querido, ele tinha duas opções: morrer no mar ou ruim, que era a barriga. Ou uma terceira via, olha aí que bom: fazer a vontade de Deus, que dava menos trabalho do que não fazer a vontade de Deus. Pode contrariar, mas trabalho não dá. E aí eu quero te convidar nessa manhã a se colocar de pé aí no seu lugar e dar a mão para esse irmão que está aí do seu lado. Porque fazer a vontade de Deus, na maioria das vezes, querido, não é fácil. Ter que, entre aspas, cortar na própria carne, não é fácil, querido. Ter que fazer aquilo que Deus tem requerido de nós e que vai contra o nosso desejo, pregar em Nínive, não vou não. Requer algo de nós, querido. E abrir mão daquilo que nós temos para que seja feita a vontade de Deus, querido. Abrir mão daquilo que nós temos não é nada material, é abrir mão do nosso orgulho para fazer o que Deus quer que nós façamos. Não é fácil para mim, não é fácil para você e não é fácil para esse irmão que está aí do seu lado, querido. Mas eu acredito piamente que se Jonas tivesse alguém junto dele que falasse: Jonas, para de besteira, Jonas. Vamos fazer a vontade de Deus porque é mais fácil. Se tivesse alguém ajudando Jonas em oração, seria mais fácil, querido. Então vamos orar nessa manhã por esse irmão que está do meu lado. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que fala conosco de maneira tão clara, Pai. E nós queremos te apresentar esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te apresentar a vida dele, Pai. Nós queremos te apresentar a vida dela, Senhor, para que seja feita a tua vontade, Pai. Deus querido, faz, Pai, com que ela, Senhor, com que ele venha se render à sua vontade, porque Deus vai ser batalha perdida, Pai. Guerrear com Deus, Pai, é perder batalha, Pai. Tentar dobrar o braço de Deus com o nosso braço de carne é perder batalha, Senhor. Querer, Pai, que a nossa vontade seja feita é perder batalha. Senhor, nos ajuda a remover o rei que está na nossa barriga, Pai, para que nós possamos servir a vontade do Deus. Então, Pai, fortalece esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Abre os ouvidos dele, Pai. Fortalece a fé para que ele faça aquilo que o Senhor tem requerido da vida dele. Pai querido, nós queremos te pedir por esse irmão que está do outro lado, Pai. Fortalece a saúde dele, Pai. Fortalece a saúde dela, Senhor. Vem com a sua presença, vem com a tua provisão, Pai, para que ele possa fazer a tua vontade e ver o melhor nessa terra, viver o melhor de Deus para a vida dele. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é falar conosco, Pai. Senhor querido, traça, Pai, um laço de amizade conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, Pai, porque o Senhor nos deu uma nova chance, Pai, o Senhor nos deu uma nova oportunidade, Pai. Deus, se fôssemos nós, Pai, nós teríamos desistido de Jonas, Pai, mas o Senhor persistiu nele. Pai, se fôssemos nós já teríamos desistido, Pai, do irmão que está aqui nessa manhã, mas o Senhor persiste na vida dele, o Senhor persiste na vida dela. Deus querido, trabalha, Senhor, na minha vida, Pai, trabalha na vida do meu irmão que está aqui nessa manhã, Pai. O Senhor, Pai, deu uma nova oportunidade para ele, para que a sua vontade fosse feita, assim na terra como é no céu. Então, Deus, fortalece, Senhor, fortalece a mente, fortalece o corpo, Pai, fortalece os braços, Pai, porque, Senhor, fazer a sua vontade, Deus, a bem da verdade, é que nem sempre é fácil, Pai. Cortar na própria carne, Senhor, nem sempre é fácil, Pai. Engolir o nosso orgulho, Pai, nem sempre é fácil, Senhor. Pedir perdão, Pai, nem sempre é fácil, Senhor. Mas, Deus querido, nós queremos ver, Pai, a sua vontade sendo feita e queremos ver a nossa vida caminhando, Pai. Então, Deus querido, nos ajuda, Pai, porque, Deus querido, eu não quero ser um problema, Pai. Eu não quero ser um problema para mim, Pai. Eu não quero ser um problema para aqueles que me cercam, Pai. E, Deus querido, para que tal aconteça, nós havemos de fazer a tua vontade, Deus.
Então, Pai querido, fortalece, Pai, fortalece a minha vida, fortalece a minha fé, Pai, para que eu possa fazer a tua vontade. Esse mês, Pai, que se aproxima agora, Senhor, que em nome de Jesus Cristo seja um mês, Pai, de resolução de situações, Pai, que nós possamos colocar o trem de volta no trilho, Pai, que nós possamos colocar o barco de volta no caminho dele, que nós possamos, Pai, colocar aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar, Pai, que nós possamos arrumar as nossas vidas, as nossas finanças, e Pai querido, para tal o Senhor conta conosco, Pai. Então, Deus, nos fortalece, nos unja, nos guarda, Pai, e nos dá uma semana de vitória, Senhor. Continua falando conosco através da Tua palavra, através de sonhos, Pai. Nos dá livramento, cobre-nos com o Teu sangue, Pai, e ser conosco em cada momento, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações seja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.